a partir do verso 47. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 47. Quero, se por acaso algum irmão, amigo, tiver esquecido o seu celular ligado, peço que você possa desligá-lo nesse momento. Pedir a compreensão de todos, que a gente só possa ter algum trânsito no momento da nossa meditação, se for mesmo algo necessário, a gente manter a nossa reverência ao Senhor enquanto meditamos em Sua palavra. Nós temos tido a graça de meditar no Evangelho de Mateus e aprender mais acerca da vida de Jesus Cristo, nosso Salvador, e de poder ver alguns eventos na vida do nosso Senhor e como Deus tem executado o plano de salvação através da vida de Jesus. E nas últimas meditações nós vimos o encontro de Jesus com os discípulos na última ceia, momento em que Jesus se preparava para o Getsemane, meditação esta que nós vimos no domingo passado, quando então Jesus estava no jardim já conhecido, onde tantas vezes ele havia se reunido com os seus discípulos, e ali estava com Tiago, Pedro e João orando. Podemos ver um pouco de toda a agonia do Senhor Jesus lá no Getsemane. Meditamos no domingo passado, então, tirando as lições do Getsemane. Deus está nos dando a graça de poder agora ver o desenrolar dos fatos na vida de Jesus a partir do Getsemane. E hoje à noite nós vamos estabelecer como tema da nossa meditação, para facilitar o nosso entendimento, o preço da cruz. E nós queremos com isso que não apenas o que nós vamos olhar hoje à noite, passar a ideia de que apenas isso faz parte do preço da cruz, mas muito mais do que isso, e até mesmo aquilo que nós já vimos, incluindo inclusive a agonia do Getsemane como parte do preço da cruz, que foi esse preço pago por Jesus. E hoje, a partir do momento agora em que Jesus é preso, nós vamos encontrar uma série de eventos que se sucedem e que marcam talvez o período de maior sofrimento na vida de Jesus Cristo, o momento dos julgamentos. Jesus vai passar agora nessa madrugada por vários encontros, momentos de acusações, momentos de humilhação, momentos de desprezo, de injúrias, que marcam aquela madrugada na vida de Jesus. Os irmãos lembram que no Getsemane, aquele encontro deve ter começado por volta da meia-noite, logo que eles terminaram a ceia. Então, por volta da meia-noite, eles estavam no jardim, naquele momento em que Cristo então tem os seus últimos momentos de comunhão com o Pai através da oração, e ele então sofre toda a agonia que nós chamamos de agonia do Getsemane. E para olharmos esses eventos em sequência, nós vamos precisar passar e dar uma olhada em outros evangelhos, além do texto de Mateus, porque os irmãos entendem que os evangelhos narram a vida e a obra de Jesus, mas para a gente pegar a sequência, a gente precisa então buscar alguns eventos que outros evangelistas narram e que eles não têm todos os eventos em apenas um evangelho. Então, para pegar a sequência desses julgamentos, nós vamos dar uma olhada hoje à noite em vários textos para compreendermos melhor o preço da cruz através então dos julgamentos na vida de Jesus. Vamos olhar inicialmente esse texto, a partir dele, tendo como base Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 47, diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, e este aqui no outro evangelho a gente descobre que é Pedro,
sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando. Quando o seu filho foi condenado injustamente e crucificado na cruz do Calvário, Deus está no mesmo lugar em que ele estava quando o seu filho morreu. Quem quer questionar o sofrimento precisa levar em conta que Deus se tornou vítima do mal, que Deus sofre por nos amar, que Deus sofre por ser desprezado, por ser banido da vida das pessoas, por ser colocado para fora de nossos corações. Deus sofre por isso. Deus sofre por nos amar. Na vida de Jesus Cristo, quando nós olhamos para o tema da nossa meditação de hoje à noite, o preço da cruz, é porque o preço foi muito alto. Eu não sei se, mesmo você está no programa, Gerson, no final, nós poderíamos cantar alto preço. Nós estamos falando do preço da cruz, mas envolve, irmãos, muito mais do que aquilo que nós podemos ver. Quando você olha para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus ele foi um homem grandemente alvo de mentiras e de calúnias. Mas sabe qual é a primeira delas? Lembre-se que a mãe de Jesus engravidou antes de casar. Você lembra disso? Que era o Espírito Santo a envolveu. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela era uma mulher temente a Deus, idônea. José, não querendo difamá-la, queria deixá-la secretamente. Ele disse: eu não tenho relações com ela, como é que ela parece grávida? E aquela nação, as pessoas, e Deus sabia disso, que a fama que Maria levaria seria uma fama ruim. A sua mãe engravidou sem que tenha tido relação com o seu marido, sem que tenha pelo menos casado. Os inimigos de Jesus tinham sempre uma carta na manga, algo para dizer contra Jesus. E é interessante que quando você olha lá em João capítulo 8, na discussão de Jesus com os fariseus, e Jesus diz: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam pelo menos a vontade de Abraão. E eles dizem: olha, nós sabemos de quem nós somos filhos. Nós não somos filhos ilegítimos. Com essas palavras eles estavam dizendo o quê? Que Jesus era um filho bastardo. Eles jogavam isso de vez em quando como uma acusação: você quer ser tão santo, mas a sua mãe, o que ela fez? Era sempre uma acusação nos momentos das discussões. Jesus foi chamado de comilão e beberrão, de amigo de pecadores. Aí Jesus diz: a quem eu vou comparar essa geração? Nós tocamos flautas, vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento e vocês não se entristeceram. Como eu posso classificar essa geração? Jesus foi essa flauta e João Batista foi esse lamento. Jesus disse: João não comia e nem bebia, e vocês acusaram João. Aí vem o Filho do Homem comendo e bebendo, eis aí um glutão e um beberrão. Por isso que Jesus diz: nós tocamos flauta, vocês não dançam, tocamos lamento e vocês não se entristecem. Ou seja, essa geração não ouviu nenhum dos dois. Por trás daquela calúnia estava o esplendor da misericórdia de Deus. Jesus sacrificou o seu bom nome por amor às pessoas. Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Jesus foi acusado de não ser de Deus porque não guardava o sábado, de estar fora de si, alvo de deboche, salvou os outros, a si mesmo ou então que salve. Confiou em Deus, que Deus o salve. Mais importante, não é como
os homens se sentem em relação a nós, mas como Deus se sente em relação a nós. E então, no preço alto da cruz, o que sustentou Jesus, além do poder de Deus, foi a disposição de suportar todas as injúrias por amor de pecadores, de pessoas que se revoltaram contra Ele. Pense nisso, você que está conosco hoje à noite. O tamanho do amor de Deus por você, na necessidade que nós temos de nos arrependermos de nossos pecados, de termos um coração fiel ao Senhor.